Ele estendeu a sua mão para mim. Aleluia, glória a Deus. A minha alma estava longe do caminho do céu. Eu era pobre, desprezível, pecador, mas Jesus já transformou minhas trevas em luz. Ele estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus e sem Jesus. Ele estendeu a sua mão para mim. Aleluia, louvado seja Deus. Agora me regozijo desde que eu aceitei. E na tempestade eu posso sossegar. Estou liberto do perigo e do mal, desde que ele estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus e sem Jesus. A sua mão para mim. Jesus estendeu a sua mão. Quando ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando ele estendeu a sua mão para mim, aleluia, Jesus, a sua mão para mim. Aleluia. Exaltado e agradecido é o nome do Senhor Jesus. Vamos estar lendo a palavra do Senhor nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. Já senti a presença do Senhor no nosso meio, porque nós não éramos nada sem Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos estar lendo a palavra do Senhor. Evangelho de Mateus, capítulo 4, a partir do versículo 12. Hello, Moto. Evangelho de Mateus, glória a Deus, capítulo 4, a partir do versículo 12. Vamos estar lendo. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para Galileia. E deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zabulão e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zabulão e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia das nações. O povo, assentado em trevas, viu uma grande luz, e para os que estavam assentados na região e sombra da morte, raiou a luz.
Glória a Deus. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Aleluia. Podeis assentar. Oh, aleluia. Irmão, você tem que sentir a presença do Senhor nesse lugar. Aleluia. Uma presença maravilhosa aqui dentro. Aleluia. Glória a Deus. Eu não sei se você pode sentir nessa noite. Aleluia. Mas eu estou sentindo a virtude do Espírito Santo aqui. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe por quê, irmãos? Eu entendo uma coisa, a palavra do Senhor diz: onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei presente. Aleluia. Porque sabemos, irmãos, que hoje estamos em poucos, mas a presença do Senhor Jesus está neste lugar. Aleluia. Glória a Deus. Nós estamos sentindo Ele aqui pertinho de nós. Aleluia. Porque quando Jesus estendeu a sua mão para nós éramos pobre e perdido pecador. Aleluia. Glória a Deus. Diz a palavra do Senhor aqui. Aleluia. O profeta Isaías aqui profetizou. Aleluia. A terra de Zebulon e a terra de Naphtali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia. O povo assentado em trevas viu uma grande luz, e para os que estavam assentados na região e sombra da morte, raiou-se a luz. Aleluia. Porque quando nós andávamos em trevas, Jesus estendeu a sua mão para nós. Aleluia. Nós éramos pobres, perdidos e pecadores, e Ele veio para tirar as trevas. Jesus veio para trazer a luz ao mundo. Aleluia. Porque como foi falado aqui já hoje sobre Adão e Eva, sobre Eva, aleluia, ter ali pegado aquele fruto, provado e dado a Adão. Então a desobediência entrou na humanidade, aleluia, através de Eva, aleluia, e Adão, a desobediência entrou no mundo. E quando a desobediência entrou no mundo, o mundo cobriu-se de trevas. Adão não podia mais ficar naquele jardim maravilhoso, onde Adão não plantava, irmãos. A terra dava fruto. Era uma vida maravilhosa, irmãos. Era tão bom, aleluia. Eles escolhiam o fruto que quisessem. Eles escolhiam, não tinha capitalismo como nós temos hoje, irmãos. Hoje está tão difícil, tudo está difícil, irmãos. Quem tem um salário pequeno, irmão, às vezes não consegue comer a fruta que deseja, porque a inflação está lá em cima, irmãos. E é verdade. Às vezes não temos nem condições de comprar uma fruta que nós estamos com vontade, porque nós temos outros compromissos. Mas lá não, irmãos. Lá eles podiam pegar o fruto que eles quisessem. E aquilo foi feito por Deus. Eu creio que não dava doença e problemas como nós temos hoje. Aleluia. Não tinha agrotóxico. Era Deus que fazia brotar naquele jardim. Eles tinham saúde. Aleluia. Eles eram perfeitos num jardim perfeito. Mas o Senhor deu a eles um mandamento. Aleluia. E eles não obedeceram. Então, o pecado, a maldade entrou no mundo. Mas o Senhor, quando tirou eles de lá, o Senhor Deus deu a solução. Aleluia. Ele disse: da semente da mulher vai sair um que vai pisar na cabeça da serpente. Aleluia. E esse alguém, aleluia, foi Jesus. Ele veio, aleluia. Ele deixou a sua glória, ele deixou o seu trono ali, deixou ali todos os seus privilégios, aleluia. Ele tirou tudo, a sua coroa de glória, e desceu, e se encarnou, aleluia, para viver como eu e você, para sentir o que nós sentimos hoje, para sentir as nossas dores, para ver a situação do mundo, que naquela época já era caótica, uma situação tão difícil. Jesus, ele veio, irmãos, como diz aqui, após a sua tentação, ele começou o seu ministério. E o Senhor Jesus começou a andar ali pela Galileia.
E ele chegou, ele era a luz que foi profetizado. Uma luz entrou em meio às trevas, e aqueles que estavam assentados na região, a sombra da morte raiou a luz. Aleluia. Ele veio para nos dar vida. Onde havia trevas, ele trouxe luz. Porque o homem, quando não tem Jesus, ele anda em trevas. Quando o homem não tem Jesus, ele procura alegria, ele procura regozijo, mas ele não encontra, porque não existe paz e felicidade sem Jesus. Aleluia. A alegria deste mundo é passageira, mas o nosso corpo, irmãos, ele não é somente carne. Aleluia. Não é somente, ele tem a alma e tem o espírito. Aleluia. E a carne, ela pende, ela puxa para as coisas do mundo. E o espírito quer as coisas de Deus. E a nossa alma fica ali. Às vezes somos puxados pela carne. Às vezes o Espírito Santo, o Espírito que é em nós nos cobra. Porque Ele sabe, Ele sente, a nossa alma sente, a alma geme dentro do corpo, sentindo falta de alguma coisa. Porque muitos não conhecem Jesus. E quando ele passa a conhecer Jesus, esse vazio que existe na alma, aleluia, esse vazio que a alma tanto anseia a preencher, é Jesus, irmãos, aleluia. Muitos antes de vir a Jesus, eles procuram muitos prazeres deste mundo para saciar a sua alma, em drogas, bebidas e tantas coisas, mas eles não encontram a paz que Jesus pode dar, aleluia, bendito é o nome do Senhor. Quando Jesus ele começou o seu ministério, ele encontrou pessoas que estavam assentadas ali, à beira da sombra da morte, porque não havia esperança, aleluia, não havia esperança para eles. Naquela época, glória a Deus, os religiosos da lei daquela época, aleluia, eles eram corruptos e eles não anunciavam a palavra de Deus, aleluia. Se existia um cego, um aleijado, um paralítico, ele era impuro, ou ele pecou, os pais pecou, eles tratavam aquela pessoa. Às vezes aquela pessoa era inocente, aleluia, mas eles falaram, ele pecou, seus pais pecaram para estar nessa situação. E eles não levavam o reino de Deus para as pessoas, aleluia. Quando Jesus veio, ele encontrou pessoas famintas, pessoas enfermas, pessoas desenganadas, pessoas desprezadas pela sociedade, aleluia, que não podiam entrar. Os leprosos eram separados, eles não eram aceitos porque a sua doença era contagiosa. E foi nesse quadro que chegou Jesus, aleluia, vendo aquelas pessoas, e ele sentiu compaixão deles, aleluia. E ele começou o seu ministério. Mas, irmãos, Jesus ele trouxe uma coisa tão simples, aleluia. Ele trouxe o arrependimento, aleluia. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, aleluia. Ele disse, para a gente conquistar o reino do céu, é necessário nos arrepender, aleluia. Arrepender só quando nós levantamos a mão e confessamos Jesus? Não, irmãos. Todos os dias da nossa vida, nós temos que nos arrepender dos nossos pecados, aleluia. Porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Todos pecaram, aleluia. Não existe um santo sequer, aleluia. Mas Jesus, ele nos ensinou a nos arrependermos, aleluia. Arrepender dos nossos pecados. Existe uma parábola que Jesus contou, aleluia, bendito é o nome do Senhor, de um homem que devia muito dinheiro para um rei, aleluia. E ele foi chamado para prestar conta diante do rei, aleluia. E ele foi convidado para prestar conta, e foi dito para ele que se ele não pagasse a dívida dele, ele e a família dele seriam vendidos como escravos para pagar a dívida. E aquele homem se ajoelhou, aleluia, e implorou por misericórdia
misericórdia diante do rei. Aleluia. E o rei, com grande e íntima compaixão, perdoou aquela dívida. Aleluia. E aquele homem saiu dali sem dívida alguma, porque a dívida dele havia sido paga. Aleluia. Assim mesmo é Jesus, irmãos. Ele veio até nós. E nós tínhamos uma grande dívida chamada pecado. E Ele perdoou a nossa dívida. Aleluia. Então aquele homem saiu e encontrou uma pessoa que devia para ele pouco dinheiro, era uma mixaria. Ele pegou aquele homem pelo pescoço, começou a apertar e disse: paga o que você me deve. E as testemunhas que estavam ali se indignaram, porque viram que foi perdoada uma grande quantia de dinheiro, sobre que a vida dele foi perdoada aquela dívida, e ele não perdoou o outro que devia tão pouco para ele. O rei, ao saber dessa história, ficou furioso e mandou pegar ele, entregar ele aos torturadores, até que ele pagasse a sua dívida. Aleluia. Porque o Senhor disse para ele: eu perdoei a sua dívida. E por que você não perdoou a dívida que aquele homem te devia e mandou jogar ele na prisão? Você não teve misericórdia do seu irmão. Como eu vou ter misericórdia de você? Aleluia. Irmãos, o Senhor nos deu perdão e Ele é de graça. Mas, irmãos, o Senhor nos ensinou a oração: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade. Perdoe as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Aleluia. Está na oração que o Senhor ensinou: perdoa assim como eu perdoo. Aleluia. Mas, irmãos, como que nós vamos nos arrepender e ter o perdão se nós não conseguimos perdoar o nosso próximo? Deus é o rei, aleluia, aqui nessa parábola. Nós somos os que devíamos muito. Nós devíamos o nosso pecado. Aleluia. Toda vez que era pecado, por causa da justiça de Deus, havia que matar um cordeiro, imolava o cordeiro, matava também uma pombinha, e assim era justificado o pecado. Porque Deus, em sua justiça, Ele não tem o culpado por inocente. Jesus, Ele veio, Ele foi o cordeiro, e Ele nos perdoa todos os dias. Mas se nós somos chamados diante do Rei para prestar conta, porque cada um de nós vai ter um dia para ser chamado, né, irmãos? Ou arrebatamento, ou nós morreremos antes, não sabemos o dia de amanhã. Mas se nós, irmãos, fechar os olhos aqui e não perdoar o nosso irmão, aleluia, o Senhor vai falar: eu queria muito te perdoar, mas você não perdoou o seu irmão. Está entendendo, irmãos, que a falta de perdão, aleluia, pode ser o impedimento para nós conseguir a nossa salvação? Porque Deus é justo e Ele é amor, mas Ele é justiça também. Aleluia. Como Jesus deixou essa parábola? Arrependei-vos. Toda vez que você se arrepender, Ele te perdoa. Mas se você não perdoar, irmãos, você corre o risco de perder a sua salvação. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Irmãos, e quão triste vai ser no arrebatamento, irmãos. Se nós não estiver preparado, aleluia, vai ser difícil. Imagina quão difícil, irmão, nós abrimos os nossos olhos e nós não vemos mais os nossos irmãos aqui, Pai, aleluia. Nós não vemos mais o nosso irmão. Olhar essa igreja vazia e o pouco que ficou. Irmãos, imagina o desespero daqueles que vai ficar. Aleluia. Imagina quão terrível vai sermos para quem ficar. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Hoje Ele nos perdoa todas as vezes que nós nos arrependemos. Mas não esqueça, a igreja do Senhor, vamos perdoar também. Aleluia. E Pedro, vendo, antes de Jesus dizer essa parábola, foi porque Pedro perguntou: quantas vezes eu devo perdoar, Senhor? Aleluia. O Senhor, Ele falou até 7 vezes. O Senhor falou não só 7 vezes, mas 70 vezes 7. Aleluia.
E o Senhor veio e trouxe o reino de Deus para nós. O que é isso? Arrependemos porque é chegado o reino de Deus. O que é o reino de Deus? O reino de Deus é lá da glória. Aleluia. Porque quando Jesus estava diante de Pilatos, aleluia, ele disse: você é o rei desse povo. Jesus disse: o meu reino não é desse mundo. O meu reino não é daqui. Eu não sou daqui. Aleluia. O Senhor disse: o meu reino não é desse mundo. O reino é do céu. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. O Senhor Jesus veio para trazer vida eterna. Aleluia. E quando Jesus começou a estreitar o seu... Irmãos, Jesus, ele era puro, santo. Os seus olhos já faziam o pecador se arrepender. Aleluia. Mas Jesus, ele falava a verdade, irmãos. Quando Jesus estava pregando, aleluia, ele falava a verdade. Ele falava em verdade vos digo, aleluia. E ele também diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, aleluia. E quando Jesus começou a falar a verdade, as pessoas começaram a ir embora. Porque, irmãos, a gente gosta de ouvir palavras que amassageiam o nosso ego. Aquelas mensaginhas coach, aquelas mensaginhas bonitas, assim, é bom, né, irmãos? Para massagear o nosso ego, aleluia. Para passar a mão um pouco na nossa cabeça. Mas Jesus, ele falava a verdade. Porque tem um ditado aí, mundano, diz que a verdade dói. Dói mesmo, irmãos. Porque é para curar. Aleluia. Davi falou: a tua vara e o teu cajado me consola. Porque ele disse: o Senhor é o meu pastor. Então, quando o pastor, ele precisava corrigir a ovelha, o cajado tinha uma voltinha, ele pegava a ovelha com o cajado. E às vezes ele precisava corrigir a ovelha. E Jesus, como ele disse que o Senhor era o pastor, ele disse: a tua vara e o teu cajado me consola. Aleluia. E Jesus começou a falar a verdade para aquele povo, dizendo: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca mais terá fome. Aleluia. Eu sou a água da vida. Aquele que vem a mim nunca mais terá sede. E as pessoas começaram a sair, porque eles queriam que Jesus fosse um homem de guerra, derrotasse os romanos e levasse Israel à sua glória, como no tempo de Davi, como no tempo de Salomão. Mas Jesus, ele não veio para restaurar este mundo, mas ele veio trazer o reino dos céus. Aleluia. Ele não veio mais edificar essa Jerusalém aqui, não. Ele está preparando uma nova Jerusalém, lá na glória, na eternidade. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. E as pessoas começaram a virar as costas e ir embora. E Jesus disse para os discípulos: vocês também não vão? Eles falaram assim: não, Senhor, só tu tem palavra de vida eterna. Aleluia. Sabe por que as pessoas estavam indo embora? Porque a palavra não era fácil de engolir. Porque a verdade, às vezes, nós não gostamos da verdade. Aleluia. Nós preferimos uma doce mentira. Mas Jesus, ele não veio para trazer a mentira. Porque, como já foi dito hoje, o pai da mentira é Satanás. E Jesus é a verdade. Aleluia. Ele dizia: em verdade vos digo. Aleluia. Porque ele veio para trazer a verdade. E sabe, irmãos, o remédio amargo é o remédio que cura. Aleluia. Às vezes, irmãos, nós precisamos de levar umas baratas, aleluia, do nosso Jesus. Mas não é porque ele não gosta da gente, é porque ele quer a gente no céu. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, quando Jesus terminou o seu ministério, o seu chamado, ele estava na cruz. Ele perdoou, mesmo com dor. Ele perdoou aquele ladrão que se arrependeu. Aquele outro ladrão não quis se arrepender, mas o ladrão que estava do outro lado, ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no seu reino. Aí Jesus disse para ele assim: ainda hoje
estarás comigo no paraíso. Aleluia. Ainda hoje estará comigo no paraíso. Aleluia. Irmãos, esse é o verdadeiro evangelho, irmãos. Aleluia. É pregar. Não é estar aqui, irmãos, somente gritando, assoprando no microfone. Não é somente revelando RG, CPF. Não é somente isso, irmãos. É a palavra. Aleluia. Porque Jesus é a palavra. Aleluia. E muitos não têm dado mais crédito na palavra. Irmãos, tem igreja que você sai para pregar. O pregador tem 30 minutos para pregar a palavra. Correndo. Aleluia. Ele tem que pregar correndo, fazer lá, porque o horário, não espera. Irmãos, por quê? Porque o louvor é gostoso, edifica, mas é a palavra que liberta. É a palavra que transforma. Aleluia. Essa palavra é remédio. Aleluia. E conhecereis a verdade vos libertará. Aleluia. Quem liberta é Cristo, quem liberta é a palavra. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Glória a Deus. Irmãos, e quando Jesus foi caminhando, ele viu homens ali sentados, Simão, aleluia, Pedro, André, o seu irmão, eles estavam ali pescando, eram pessoas que estavam em trevas, à sombra da morte. Jesus chegou e disse para ele: vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. E eles largaram a rede e o seguiram. Sabe por quê, irmãos? Eles estavam com sede de mudança, de transformação. Talvez eles nem entenderam o que Jesus estava querendo dizer, como pescadores de homens. Aleluia. Jesus, ele veio e deixou esses discípulos. Estes discípulos foram e nós ficamos, irmãos, para pregar essa palavra. Aleluia. O verdadeiro arrependimento. Aleluia. Ele vem daqui de dentro para fora. Aleluia. Mas nós não podemos esquecer uma coisa. Se queremos perdão de Deus, nós também temos que perdoar. Aleluia. O Senhor quer trabalhar dentro do seu coração. Aleluia. O Senhor quer tirar o ódio do teu coração nessa noite. Aleluia. Porque tem pessoas, irmãos, que ainda guardam ódio no seu coração e está aqui dentro da casa do Senhor muitas das vezes. Pede perdão, mas não consegue perdoar. Aleluia. Mas que nessa noite o Senhor possa trabalhar dentro do teu coração. Fala: Senhor, eu aceito o teu perdão, papai. Eu quero perdoar também, para que o Senhor me perdoe, Jesus. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Essa é a palavra, irmãos. Essa é a palavra dessa noite. Aleluia. O Senhor quer te perdoar, mas você também tem que perdoar. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Vamos fazer uma oração nesse momento. Se coloca de pé. Aleluia. Oh, louvado, agradecido ao seu nome, Senhor. Vai limpando os corações nessa noite, papai. Aleluia, Deus. Limpa o nosso coração, meu Deus. Não deixa, Senhor, Satanás colocar ódio, mágoa. Meu Deus, todos nós vamos estar diante do seu trono, meu Pai. Meu Deus, nós queremos perdão. Nós queremos nos arrepender dos nossos pecados nessa noite. Porque quanto mais nós nos arrependemos, mais perto do reino nós estamos, Senhor. 24 horas por dia, meu Pai, nós temos que nos arrepender dos nossos pecados para sentir o teu reino sobre nós. Aleluia. Se tem algum irmão, alguma irmã com dificuldade de perdoar aqui nessa noite, meu Pai, trabalha no coração, Jesus. Coloca a mão dentro desse coração agora. Vai arrancando todo o mal, toda a raiz de amargura, laço da canta, meu Pai. Tudo que não provém de ti vai sair agora, em nome de Jesus. Limpa nessa noite. Lava, xandarai. Limpa nessa noite, papai. Transforma, restaura, meu Deus. Oh, glória a Deus, lava, xandarai. Aleluia.
limpa o meu coração, Jesus. Limpa o meu coração, Jesus. Limpa, 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 limpa o meu coração. Limpa, 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 limpa o meu coração. Glória a Deus, louvado é o seu nome, Jesus, que nós possamos sair daqui nessa noite renovados. Amém? As palmas adoram o Senhor. Glória a Deus. Pode se sentar só um momentinho, igreja. Amanhã pela